Olá, galera do sexto e sétimo ano do Colégio Santa Terezinha. A aula de hoje é sobre hidrografia. O que é hidrografia? É a parte da geografia que estuda as águas do planeta Terra. O que é a bacia hidrográfica? É uma área, melhor dizendo, é uma área banhada pelo rio principal e pelos respectivos afluentes. Outro conceito, por exemplo, o que é bacia hidrográfica? É uma área drenada pelo rio principal e pelos respectivos afluentes e subafluentes. Vamos falar um pouco também sobre a bacia platina. A bacia platina é formada pelo rio Paraguai, Paraná e Uruguai. É uma bacia muito importante, a bacia platina, que faz parte também do território brasileiro e de outros países da América do Sul. Vamos falar um pouco sobre o rio Amazonas. O rio Amazonas nasce no Peru, no Planalto de La Raia, na Cordilheira dos Andes. E quando ele entra no Brasil, ele é chamado de Solimões. Quando recebe o Rio Negro, que é o maior afluente, inclusive fica na margem esquerda, ele é chamado de Amazonas. A palavra Amazonas é uma palavra de origem grega, que significa mulheres andando de a cavalo, né? Essa é a lenda que se contam sobre a Amazônia. Existe um fenômeno muito importante, que inclusive isso é a questão que muitas vezes cai até em vestibular. É o encontro da água do rio Amazonas com a água do Oceano Atlântico. Nos períodos de lua nova e lua cheia, as marés sobem e, vamos usar esse termo, vence a água do rio Amazonas. Ou seja, a água do Oceano Atlântico, ela passa vários quilômetros por cima ou melhor dizendo, a água do Oceano Atlântico passa por cima da água do rio Amazonas, vários quilômetros. Isso porque as marés, no período de lua nova e lua cheia, elas vêm muito forte. Quando nos períodos de crescente e minguante da lua, as marés baixam, ou seja, elas tornam-se marés mortas. É a vez do rio Amazonas lançar suas águas por cima da água do Oceano Atlântico. Isso ocorre nos encontros das duas águas, alguns quilômetros dentro do mar, né? O fenômeno é chamado de pororoca. Falou no início de bacia hidrográfica. A maior bacia hidrográfica ou bacia fluvial do Brasil e do mundo é a bacia amazônica, gente. Se alguém pergunta qual é a maior bacia hidrográfica ou fluvial do mundo, é a bacia amazônica. Ela abrange a maioria dos países da América do Sul, só que a maioria, ou melhor, a maior parte da bacia hidrográfica fica dentro do território brasileiro, certo? Um pouco agora sobre os oceanos. O que são oceanos? São grandes extensões de água salgada. Existe uma diferença entre oceanos e mares, né? Nós temos 4 oceanos importantíssimos, que são o Oceano Pacífico, que é o maior do mundo e o mais extenso, né? Existe o Oceano Atlântico, que é o maior do mundo em extensão, mas é considerado o oceano mais navegável do planeta. E temos o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Índico. Eu quero até lembrar para vocês, nós falamos sobre os oceanos. Eu quero até lembrar que
O continente americano, o continente onde o Brasil está localizado e demais países, ele está cercado de água. Ou seja, está cercado pelas águas do Oceano Pacífico ao poente, ao nascente, o Oceano Atlântico, e ao norte, o Oceano Glacial Ártico. Aí você poderia perguntar, e ao sul, professor? Ao sul, as águas do Oceano Atlântico encontram-se com as águas do Oceano Pacífico. Pergunto, ou alguém pergunta para você, qual o maior oceano do planeta? Oceano Pacífico. Qual o oceano mais navegável? O Oceano Atlântico. Eu quero lembrar para vocês também que os locais mais profundos, segundo a própria geografia, fica no Oceano Pacífico, onde chega de 10.500 metros a 11.000 metros de profundidade. Esses locais são chamados de Fossas de Marianas e Fossas de Mindanaus. Segundo a geografia, são os dois locais mais profundos do Oceano Pacífico, certo? Existe uma diferença, gente, entre oceanos e mares, que eu já comentei isso também em sala de aula. Você poderia perguntar, professor, qual a diferença que existe entre oceanos e mares? Vejam bem, os oceanos são maiores, mais profundos e a água contém mais sal. Enquanto que os mares são menos extensos, menos profundos e a água contém menos sal. Isso com exceção do Mar Morto. Com exceção do Mar Morto, porque falando-se de oceano e de mares, o mar que contém mais sal, ou seja, que a água é mais salgada, é as águas do Mar Morto. Lá no Mar Morto, não, os seres vivos, de uma forma geral, não conseguem sobreviver devido à grande quantidade de sal que a água contém, certo? Quero lembrar para vocês também que, com exceção do Mar Morto, tanto nos mares como nos oceanos, em cada litro de água encontra-se uma média de 35 gramas de sal. De 35 gramas de sal. Isso é uma questão que às vezes cai até em vestibular. É assunto de ensino fundamental 2, é assunto de ensino médio, mas é assunto que cai em concurso, que cai em vestibular. Até alguém que vai fazer prova de Enem por aí afora, que vai ouvir essas aulas, vai servir bastante, não só para o pessoal do Colégio Santa Terezinha, como para demais estudantes que acompanhar esses vídeos aula para o Brasil afora. Certo, gente? Então, essa é a diferença que existe entre oceanos e mares. Outra questão também, que se refere aos mares. Se eu pergunto para você, estudante, o que é mar aberto? Ou seja, qual a diferença entre um mar aberto e um mar fechado? Mar aberto, ou mares abertos, é aquele ou são aqueles que têm canal ou canais de ligação. Esses canais de ligação podem ser naturais ou artificiais. Por exemplo, se um determinado mar não tem um canal ligando esse mar a outro mar ou a um oceano, esse mar
chama-se mar fechado. Por quê? Ele não tem comunicação com outro mar, nem com um lago, nem com o oceano. Ao contrário de um mar aberto. O mar aberto, ele pode ter um canal ligando a um mar a outro, ou um mar a um oceano, ou um mar a um lago. Né? Quando eu falei que esses canais podem ser naturais ou artificiais, é porque os canais naturais, a gente sabe que são obras da natureza, foram criados pela natureza. Mas, às vezes o mar é fechado e devido à grande tecnologia que existe hoje no mundo, as pessoas, o homem consegue abrir um canal de um mar a outro, levando água de um mar a outro. Aí esse mar era um mar fechado, mas tornou-se ou torna-se um mar aberto através de um canal artificial, ou seja, feito pelo homem. Vamos falar também de outro rio importantíssimo, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo nasce no continente africano. Ele tem duas nascentes. Ele tem uma na Etiópia. A Etiópia é um país africano. Tem uma nascente na Etiópia, que é chamada de Nilo Branco. E tem a segunda nascente em outro país também africano, ou seja, no Sudão, que é essa nascente é chamada de Nilo Azul. Então o Rio Nilo é um rio de grande extensão, é um rio volumoso, é um rio que nasce no continente africano, tem essas duas nascentes, né? É o rio que divide o Egito em duas partes, no Alto Egito e no Baixo Egito. O Egito é um país seco, como nós sabemos, como nós já vimos em geografia e se vê também em história. Repito, o Egito é um país seco, mas devido nas nascentes do Rio Nilo chover bastante, os egípcios aproveitam a água do Rio Nilo para fazer o sistema de irrigação e desenvolver a agricultura. Inclusive, uma das maiores barragens do mundo, que é a barragem de Assuã, foi construída no Egito para os egípcios puxar água do Rio Nilo e encher essa barragem. Como também surgiram os diques. O que são diques? São pequenos canais que os egípcios abriram do Rio Nilo até a barragem de Assuã, ou mesmo para outras localidades, levando a água do Rio Nilo para desenvolver o sistema de irrigação, para desenvolver a agricultura. Então o Egito é um país seco, que praticamente não chove. Mas, como é cortado pelo Rio Nilo, os egípcios são inteligentes, aproveitam a água que vem de outros países africanos lá nas nascentes do Rio Nilo. Vamos falar um pouco sobre oceanografia. O que é oceanografia? É a ciência que estuda os oceanos. Deus é maior e Ele vai permitir que a gente encerre o ano com as aulas presenciais. Boa sorte para todos!